Houve um dia em que uma cidade, poderosa e orgulhosa, foi varrida da face da terra, não por um cataclismo natural ou por uma praga divina, mas pela fúria fria e calculista de um inimigo que nunca esqueceu. Uma cidade que ousou desafiar o leão e pagou o preço final. Onde antes pulsava a vida, o comércio e a ambição, restou apenas o silêncio, a areia e o sal. Uma lição gravada na própria terra, um sussurro do que acontece quando o tempo, que tudo observa, decide que a dívida deve ser paga. Antes que a poeira da história assente sobre essa tragédia e a areia do esquecimento cubra as ruínas de uma civilização, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Temos vídeos novos todos os dias, desvendando os segredos mais sombrios e as histórias mais implacáveis do passado. Para entender a profundidade da vingança romana contra Cartago, é preciso voltar aos dias em que o Mediterrâneo era um tabuleiro de xadrez e duas potências emergentes disputavam cada pedaço. De um lado, Roma, uma república terrestre em ascensão, com legiões imbatíveis em solo. Do outro, Cartago, a joia do norte da África, uma talassocracia imponente, cujo império mercantil e frota naval dominavam os mares. Seus navios singravam rotas comerciais que se estendiam por todo o mundo conhecido, e seus comerciantes eram a inveja de todas as nações. Era uma cidade de riqueza inimaginável, protegida por muralhas gigantescas e por uma marinha que parecia invencível. Mas o destino, ou talvez a própria arrogância, as colocaria em um curso de colisão inevitável. A Primeira Guerra Púnica, desencadeada pela disputa pela ilha da Sicília, foi o primeiro tremor de terra que anunciou o cataclismo. Roma, sem experiência naval, observou os poderosos navios cartagineses com uma mistura de admiração e receio. Mas o gênio romano não se dobrava diante de obstáculos, ele os superava. Eles copiaram o navio cartaginês encalhado, adaptaram-no, em um feito de engenharia e estratégia, inventaram o Corvo, uma ponte de abordagem que transformou as batalhas navais em confrontos terrestres. O choque foi brutal, sangrento, uma década de batalhas épicas que testaram os limites de ambas as civilizações. Roma, a força terrestre, aprendeu a lutar no mar e venceu. Cartago foi forçada a assinar um tratado de paz humilhante. Perdeu a Sicília, depois a Sardenha e a Córcega, e teve que pagar uma indenização colossal, que esmagou sua economia. Mas mais do que a perda de território ou tesouros, foi a ferida na alma, a mancha na honra, que perdurou. A humilhação plantou uma semente de ódio e ressentimento que seria cultivada por uma geração. Foi nesse ambiente de desesperança e ira contida que nasceu uma promessa, um juramento feito por um pai a seu filho, um voto que ecoaria pelos séculos: nunca perdoar Roma. Aquele filho era Aníbal Barca. Ainda criança, foi levado pelo pai, Amílcar, ao altar de Baal, onde jurou inimizade eterna aos romanos. Esse não era um juramento de criança, era uma maldição, um pacto com o destino. Aníbal cresceu com essa promessa queimando em sua alma, forjando-se no cadinho das guerras ibéricas, transformando-se em um dos maiores estrategistas militares da história. Ele era a personificação da vingança cartaginesa, a resposta ao insulto que Roma havia imposto. E o tempo, observando silenciosamente, preparava o palco para o segundo ato da tragédia. A Segunda Guerra Púnica não foi apenas uma guerra. Foi uma invasão, uma praga que se abateu sobre a própria Itália. Aníbal, com uma audácia que beirava a insanidade, atravessou os Alpes com um exército de homens e elefantes, uma façanha que desafiava a própria natureza. As neves eternas, os desfiladeiros traiçoeiros, as tribos hostis, tudo foi superado por sua vontade férrea. Ele desceu sobre a Península Itálica como um fantasma, e a cada batalha, a cada vitória, a sombra da aniquilação pairava mais densa sobre Roma. Trebia, Trasimeno, e a catástrofe inimaginável de Canas. Em Canas, Aníbal orquestrou uma obra-prima tática, cercando e aniquilando um exército romano 2 vezes maior que o seu. Milhares e milhares de legionários,
incluindo cônsules e senadores, jaziam mortos no campo de batalha. O sangue romano tingiu a terra, e o terror se espalhou por toda a Itália. As portas de Roma tremeram, e o pânico se instalou na urbe. Era o momento mais sombrio da República Romana. Nunca antes haviam sofrido tal humilhação, tal perda. Aníbal estava às portas, e a extinção parecia inevitável. Mas Roma, ferida e sangrando, não se dobrou. A resiliência romana, sua teimosia lendária, se manifestou em sua forma mais pura. Em vez de se render, eles se recusaram. Eles forjaram novas legiões, recrutaram escravos e jovens, esvaziaram os cofres do Estado, acima de tudo, se recusaram a negociar com o conquistador. A estratégia de Fábio Máximo, a guerra de atrito, evitou o confronto direto, minando as forças de Aníbal lentamente. O tempo, que Aníbal havia usado a seu favor para cruzar os Alpes, agora trabalhava contra ele, erodindo seu exército longe de casa, sem suprimentos e reforços adequados. E então surgiu Públio Cornélio Cipião, o africano. Um jovem general, visionário e audacioso, que compreendeu que a única maneira de derrotar Aníbal era levar a guerra para a casa de Aníbal. Ele invadiu o norte da África, ameaçando a própria Cartago. A cidade, desesperada, chamou seu maior filho de volta para defendê-la. Aníbal, após 15 anos devastando a Itália, foi forçado a retornar. O confronto final ocorreu em Zama. Lá, os dois maiores generais de sua época se encontraram. A batalha foi feroz, mas a sorte, e talvez o esgotamento de Aníbal, favoreceram Cipião. Aníbal foi derrotado. A paz que se seguiu foi ainda mais esmagadora do que a primeira. Cartago perdeu todos os seus territórios ultramarinos, sua frota naval foi reduzida a 10 navios e foi proibida de fazer guerra sem a permissão de Roma. A indenização era tão pesada que levaria décadas para ser paga. Cartago, de potência mundial, tornou-se um mero estado vassalo, sua glória e poder roubados. Mas, ainda assim, existia. A cidade, embora humilhada, ainda respirava, ainda comerciava, ainda tentava se reerguer. E isso, para Roma, era um perigo inaceitável. Os anos que se seguiram à Segunda Guerra Púnica foram marcados por uma paranoia crescente em Roma. A imagem de Aníbal às portas da cidade, o cheiro de sangue em canas, a memória da ameaça existencial, nunca desapareceram. O trauma era profundo. E o principal arauto dessa paranoia foi Catão, o Velho. Este senador romano, um homem de princípios rígidos e uma mente inflexível, terminava todos os seus discursos no Senado, não importa o assunto, com a mesma frase: Cartago delenda est. Cartago deve ser destruída. A princípio, muitos em Roma acharam a ideia excessiva, talvez até cruel. Afinal, Cartago estava prostrada, seu poder militar aniquilado. Mas Catão, com sua visão implacável, via além do presente. Ele via a capacidade de recuperação de Cartago, sua tenacidade, sua incessante busca por comércio e riqueza. Ele via uma ameaça latente, uma ferida que não cicatrizava, uma dívida que ainda não havia sido totalmente paga. Sua voz, repetitiva e sombria, começou a ecoar nos corações dos romanos, despertando o medo adormecido, o rancor latente. Enquanto isso, Cartago tentava sobreviver. Reconstruiu sua economia, pagou suas dívidas, mas vivia sob a sombra constante de Roma. Seus vizinhos, os númidas, cientes da proibição romana sobre Cartago fazer guerra, constantemente invadiam suas terras, roubavam e saqueavam. Cartago, desesperada e buscando proteger seu povo, implorou a Roma por justiça. Roma, no entanto, sistematicamente ignorava seus apelos. Até que, finalmente, a paciência cartaginesa se esgotou. Em um ato de desespero e autodefesa, Cartago levantou um exército e atacou a Numídia. Era a chance que Roma esperava. O casus belli perfeito. A violação do Tratado de Paz. A máscara da benevolência caiu, revelando a face implacável da vingança.
A dívida de Canas, de Trebia, de Trasimeno, estava prestes a ser cobrada com juros. O tempo havia observado, e agora, cobraria. A Terceira Guerra Púnica começou com uma farsa cruel. Roma enviou uma frota e um exército gigantescos para Cartago, exigindo a entrega de 300 reféns da nobreza cartaginesa. Cartago obedeceu. Depois, os romanos exigiram a entrega de todas as suas armas e máquinas de guerra. Cartago, desesperada por paz, obedeceu novamente, entregando milhares de espadas, lanças, arcos e catapultas. A cidade estava indefesa. E então veio a exigência final, a mais hedionda. Os cartagineses deveriam abandonar sua cidade, que seria destruída, e se mudar para um local a 80 quilômetros do mar. Para um povo de comerciantes marítimos, isso era a morte lenta, a aniquilação cultural. Era um insulto além da compreensão, a prova de que Roma não queria paz, queria a extinção. A cidade, mesmo desarmada, decidiu lutar. Em um último ato de heroísmo desesperado, os cartagineses se revoltaram. Eles demoliram suas casas para construir barricadas, fundiram seus objetos de ouro e prata para forjar novas armas. As mulheres cortaram seus cabelos para fazer cordas para as catapultas. A cidade inteira se transformou em uma fortaleza, um monumento à resistência. O cerco de Cartago durou 3 anos. 3 anos de agonia, fome, doenças e combate brutal. A cada dia, os romanos, liderados por Cipião Emiliano, neto adotivo do herói de Zama, apertavam o laço. A cidade, com suas muralhas maciças e sua população determinada, resistiu com uma ferocidade que espantou os próprios romanos. As batalhas eram travadas rua a rua, casa a casa, com os cartagineses lutando até o último homem, a última mulher, a última criança. Quando as muralhas finalmente cederam, e os romanos invadiram, o inferno se abriu. Por 6 dias e 6 noites, a cidade foi saqueada, incendiada e sua população massacrada. O cheiro de fumaça, sangue e morte pairava sobre o Mediterrâneo. As casas foram queimadas, os templos profanados, as bibliotecas destruídas. Aqueles que sobreviveram foram escravizados, vendidos em leilões por toda a bacia do Mediterrâneo, para que nem mesmo a memória de seu povo pudesse se perpetuar. E então, para garantir que nada jamais pudesse crescer ali novamente, que a maldição fosse eterna, os romanos araram a terra onde Cartago se erguia e semearam sal. Onde antes pulsava uma das maiores cidades do mundo antigo, restou apenas uma paisagem desolada e estéril, um testemunho silencioso da fúria romana e da finalidade de sua vingança. Cartago delém deste havia sido cumprido. O destino de Cartago é um lembrete sombrio e poderoso da implacabilidade da história, da justiça tardia e do preço final da arrogância. A lição ecoa através dos séculos. Algumas feridas nunca cicatrizam, algumas dívidas jamais são esquecidas. Roma não apenas derrotou Cartago, ela a apagou. Não deixou rastros, não permitiu que as cinzas se reacendessem. Foi um ato de aniquilação total, uma declaração de poder absoluto. O tempo observa, com paciência infinita, cada injustiça, cada afronta. E, eventualmente, ele cobra. Não importa o quão poderoso um império se torne, ou o quão invencível se julgue, o fio do destino tece em silêncio. A história de Cartago nos ensina que, às vezes, a vingança não é um calor ardente, mas uma determinação fria e calculista, uma espera paciente que culmina em uma retribuição inevitável. E quando a conta chega, ela é paga na íntegra, com juros, até a última gota de sangue, até o último grão de sal.